Ainda desdobrando, né, o Grenal 4-3-5, se eu não estou enganado, né, o Grenal que não teve, vamos abordar mais alguns tópicos sobre o acontecimento de ontem à noite, ontem final da tarde, né, melhor dizendo. E tem uma discussão que está rolando aí nas redes sociais e na boca do povo, que é antiga e que eu já me posicionei algumas vezes sobre isso. E coerência é isso, né? A gente tem que falar quando é contra o Grêmio, quando é contra o Inter, quando não envolve nenhum dos dois, porque a gente tem que ter uma opinião sobre os fatos. Acontecendo com quem acontecer, a opinião deve se manter. E eu vejo que a minha postura é mais ou menos a mesma. Mudar de opinião é outra coisa, mas quando o cara sempre muda de opinião convenientemente, né, ao que o clube dele está almejando, ou sendo punido, ou deixando de... Aí tem que desconfiar, né? Eu, às vezes, mudo de opinião, é óbvio, acho que isso aí é até um sinal de inteligência, evoluir, refletir e repensar, mas, via de regra, eu tenho alguns alicerces que se mantêm sólidos, né, de embasamento, de opinião, enfim, dessas questões que a gente está falando aqui. E tem uma opinião minha que eu acho que foi 2013, que tem, se vocês acharem aí nos meus vídeos mais antigos desse canal, na época que esse canal era um grande depósito de testes e besteiras enfim, algumas coisas até tirei do ar, mas outras eu mantive. Acho que tem um vídeo meu de 2013 que tá lá ainda. Eu tenho vergonha de muita coisa que eu já disse em outros tempos, outras eu até concordo ainda, mas acho bizarro também a forma, enfim. Mas esse vídeo eu acho que a essência dele eu devo concordar ainda, que era no caso do Corinthians. A torcida do Corinthians matou um menino boliviano na Libertadores da América, jogo fora de casa. Os caras foram até a Bolívia e acabaram matando um guri com um sinalizador naval, tipo um morteiro, né? Isso aí, abrindo um parênteses, né? Outra coisa que às vezes tem jornalista que... Cara, acho que os caras nunca pisaram numa arquibancada, às vezes, e fazem uns comentários tão bizarros, né? Aí tá lá a geral do Grêmio, atrás do gol ali com luzinha piscando e sinalizador de fumaça, não sei o quê. E aí tu tem que ouvir uns animais dizendo: não, meu Deus, mas o sinalizador já matou um menino e os caras continuam com isso. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele sinalizador dos corintianos era um morteiro naval, era um troço que era uma arma de guerra. Né? Aquilo ali não tinha nenhuma utilidade estética, nenhuma, como é que se diz, uma pretensão de se utilizar dessa forma e acabou por acidente matando um guri. Não, a única pretensão daquele utensílio ali era já na maldade. São coisas muito diferentes, tá? Fecha esse grande parênteses. Mas eu lembro que na época eu falei alguma coisa do tipo assim, ó, eu penso que não adianta punir CNPJ, tem que punir CPF. Tem que punir CPF. Porém, o Corinthians tinha que estar eliminado dessa Libertadores da América. Ah, mas isso é contraditório. Não é contraditório. Porque eu acho que a gente tem mania de ser simplista nas análises, né? Ou é isso ou é aquilo, ou é preto ou é branco, ou é A ou é B. Não, cara, calma. Às vezes tem um degradê no meio disso. E eu acho que este é o caso. Eu, via de regra, ainda acredito na punição individual. Porque, assim, sobretudo se tratando de infrações mais brandas, né? De, invadiu o campo e derrubou o VAR. Invadiu o campo e xingou o juiz. Invadiu o campo e mostrou a bunda. Cara, pune este cara. Uma cesta básica, serviços comunitários, proibido de pisar no estádio por 1 ano, sei lá. Se for reincidente, aumenta a pena. Cara, é um cara. O Grêmio não tem nada a ver com isso se 5 caras, 4 caras ou 20 caras invadiram o campo e fizeram alguma merda deste nível de merda que a gente está falando. Aí o que eles fazem? Interditam a geral no próximo jogo. Não pode instrumentos. Ou jogo sem torcida. Os caras punem o clube, punem o torcedor que não fez nada, punem o espetáculo, né? Até às vezes para terceiros, para outros torcedores, né? Os caras destroem o futebol, né? Então, assim, nestes casos eu sou assim, ó, cara, pune o CPF. Ponto. Agora, mataram um guri lá na Bolívia. Meu, tira o Corinthians. Aí é um recado que tu tem que dar, que é assim, ó, cara, isso é intolerável em qualquer nível. É que nem eu sempre digo, cara, o Ayrton Senna morreu e a corrida continuou. Eu era piá, eu fiz 9 anos em 94, nem sei se a morte dele foi antes ou depois do meu aniversário. Eu tinha 8 ou 9 anos. Eu fiz 9 anos em agosto, eu acho que ele morreu antes, eu devia ter 8 anos.
Eu lembro disso como se fosse ontem, cara. Eu lembro de eu com 8 anos pensando, tá, mas por que eles estão correndo ainda? Né? Porque o espetáculo não pode parar, o circo não pode parar. Cara, só um pouquinho. Não, não, não. Tem coisa que é maior que isso, cara. Para tudo. Um cara morreu. Aliás, no caso do Senna, tinha morrido um cara na véspera, no treino. E os caras não queriam correr e foram obrigados. Então a coisa é pior ainda. Mas assim, eu faço uma relação clara ao Grêmio ter entrado em campo ontem. Não, não, o show não pode parar. Não, o show deve parar, cara. Deve. Tem que dar um recado aqui de basta. Isso não é normal. Jogar como se nada tivesse acontecido era fingir que era encarar com normalidade uma barbárie, sabe? Então eu acho que as coisas têm que ter recados e simbolismos e eliminar o Corinthians daquela Libertadores seria para mim o mais certo. Mas não, aqui tudo passa pano. Cara, esse cara do Inter, esses torcedores do Inter que tocaram as pedras, eles têm que estar presos, eles têm que estar presos por 10 anos, por 5 anos, sei lá. Sabe? Não é uma cesta básica, não é tirar os instrumentos do Inter. Tem que ter coisa grave. E se respingar no Inter, que pena, mas que respingue. Agora, eu tô falando aqui do CPF especificamente, cara, os caras, vocês têm noção que os caras pegaram uma pedra desse tamanho e tocaram em direção a um ônibus, deliberadamente podendo dar na cabeça de alguém? A queima-roupa, os caras estavam, o ônibus passou na frente deles, eles estavam aqui, o ônibus aqui. Não é nem aquela coisa assim, lá distante, jogar meio como um protesto. Não, não. Eles estavam aqui, ó, na frente do ônibus, vendo as janelas e querendo acertar. E te digo mais, tirando aí o clubismo da jogada, porque aí não interessa para quem torce ou de quem era o ônibus, são seres humanos, mas vá lá, tinha uma rivalidade ali, mas se ele erra, a pedra passa por cima do ônibus, dá na cabeça de uma criança colorada, não que faça alguma diferença, mas pode dar na cabeça de uma criança colorada atrás do ônibus, de mãozinha dada com o pai. Vocês têm noção disso aí, cara? É um bandido, velho. O cara, além de o ônibus do Grêmio, que foda-se que é do Grêmio, mas além do ônibus estar cheio de seres humanos dentro, com famílias, com histórias e tal, ele tá tocando uma pedra desse tamanho no meio de uma multidão, cara, que se ele erra o ônibus pega mais alguém ali atrás, sabe, cara? A gente não pode achar que foi um torcedor que se excedeu, não, foi um criminoso que tentativa de homicídio, é isso que a gente tem que tratar. É isso que a gente tem que tratar. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Eu me exalto nisso aí, mas é que pra mim, assim, cara, isso aí foge do... Isso aqui não é invasão de campo pra mostrar a bunda. Isso aqui não é xingamento, jogar pipoca no carro do Luan. Isso aqui não... Não, cara, não. E tem muita coisa dessa seara aí que já são excessos, que já são condenáveis. Mas isso aqui é de outra natureza, é uma tentativa de homicídio. Tem que parar o jogo, tem que cancelar. Se o Inter perdesse os pontos e desse a vitória pro Grêmio, não seria absurdo. Se eliminasse o Inter do Gauchão, não seria absurdo em caráter pedagógico, sabe? Então eu acho que tem uma linha que divide assim, ó. Eles fazem muita merda, punindo o clube quando eu acho que não deveria. Só que chega um momento que a gente tá falando de crime, de homicídio, de tentativa de homicídio, de uma agressão nesse nível, gratuita, e não foi revide, não foi nada, foi do nada, do zero, cara. Que daí eu acho que tem que passar pro MP, tem que sair um pouco da Federação Gaúcha de Futebol, tem que entrar talvez na CBF, no Ministério Público, sabe? Tem que entrar em outras alçadas e tem que ter um caráter pedagógico. Eu mesmo disse, no caso do goleiro Aranha, que o racismo era um absurdo, que o que fizeram foi um absurdo e que ainda que tenha sido uma meia... Na verdade eu falei uma coisa na época que o Fábio Koff depois disse algo até parecido. Se for um marco para a gente iniciar com rigor da lei, uma busca desenfreada contra o racismo e o Grêmio servir como um instrumento de ajuda para esse movimento começar, que seja o Grêmio. Tá tudo certo. Mas foi só a guria ali, mais 2 ou 3 do lado dela, que xingaram a Aranha, não sei o quê. Não interessa, cara. Não interessa. Eu sei que eu tava no estádio, eu sei que eu não tive culpa, eu sei que os outros 9 milhões e pouco de gremistas não tiveram culpa, mas se for por um bem maior, que sacrifiquem o Grêmio. O problema é que depois, né, o racismo rolou em todos os estádios do Brasil, a gente viu 20 casos por ano e não aconteceu mais nada. Aí esse é o problema, entende? Então eu também não acho que tem que fazer alguma coisa com o Inter ou com o torcedor do Inter ali e depois faz quando quer, quando não quer. Não, não, não. A coisa tem que ser séria e tem que ser com todo mundo. E tem que ser exemplar no CPF, né? O cara tem que ser preso para outros idiotas terem medo de ser preso e também tem que ser exemplar, talvez em algum âmbito no clube, né? Com o clube, com o CNPJ, para também
dar um recado e um símbolo maior para tudo isso. Cara, eu me excedi tanto nesse debate aqui do CNPJ versus CPF que eu vou gravar um outro vídeo falando das medidas que a FGF, ou seja lá quem for, podem aí tomar, MP, etc., em relação ao Grenal especificamente, tá? Esse vídeo ficou gigantesco, então vou publicar 2 vídeos hoje, em seguidinha depois desse está indo o outro ao ar, e enfim, deve até aparecer aqui em algum lugar, ou aqui, não sei, mas por hora era isso. Feito, falou, abraço.